Fidelidade em meio à fornalha ardente é o tema desta palavra de hoje, nesta tarde. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você quiser, louvado seja Deus, meditar nesta palavra, abre lá na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3, onde a Bíblia vai deixar bem claro a respeito dessa fidelidade. 3 jovens obedientes, jovens hebreus e fiéis ao Senhor, Ananias, Micael e Azarias, ou seja, depois se tornariam Sadraque, Mesaque e Abednego, foram 3 jovens amigos de Daniel que estavam ali em fidelidade com Deus. Então, de repente, diante daquilo tudo, a vaidade, a presunção de Nabucodonosor, aproximadamente no 10º ano do seu reinado, ele agora propõe fazer uma estátua de ouro. Sim, uma estátua de ouro que tinha aproximadamente 27 metros de altura e 2,70 metros de comprimento, ou seja, de largura. Deixa eu te falar uma coisa, ele agora faz aquela estátua de ouro e é lançado um decreto que todos os povos, línguas, assim que tocasse a trombeta, a satapra, o pífaro e outros instrumentos que se utilizava ali na Babilônia, assim que se tocasse, todo o povo, língua e nação deveria se curvar diante daquela estátua que tinha 27 metros de altura. Eu fico a pensar, uma estátua de ouro, quanto ouro foi gastado para um processo de idolatria a um homem que, por soberba, um grande homem naquela época, Nabucodonosor, foi um homem que venceu grandes batalhas e grandes povos, era um dos maiores ali da Babilônia, mas ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. Mas naquele reinado, como foi falado, existiam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E automaticamente, eles servindo ao Deus dos deuses, como eu sirvo e você serve, porque só há um Deus, o único Deus que nós podemos adorar, com D maiúsculo. A Ele nós devemos render graças e glória. A própria palavra diz, o primeiro mandamento, adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto e adoração. A Bíblia diz que aqueles jovens automaticamente iam se curvar diante daquela estátua de ouro. Então os caldeus, eles foram lá e comunicaram com Nabucodonosor. Aqueles 3 ali que você elegeu ali, ó, que são responsáveis, homens de valor no seu império, eles falaram que não vão se render a essa estátua de ouro que você fez, ó rei. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que o rei ficou muito indignado com aquilo e manda agora chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele chama eles ali, ele comenta, por que vocês não querem se curvar? Porque todos os povos, é uma ordem, vocês têm que obedecer à minha autocracia e se curvar diante dessa estátua de ouro. Aqueles jovens falaram, ô rei, sobre este negócio, nós estamos seguros, nós não vamos entrar nisso aí. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha. Sim, detalhe, todos aqueles que não se curvassem eram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E eles falaram, ó, se o nosso Deus não quiser nos livrar, nós podemos até ser lançados na fornalha de fogo ardente, mas nós não vamos se curvar diante dessa estátua. E sabe o que isso fala comigo hoje? Que a vida tem proposto para mim, eu tenho vivido isso, e também tem proposto para você. Muitas das vezes situações em que Satanás, ele quer que eu e você nos curvemos diante da fornalha. E o que é a fornalha hoje? A fornalha são as afrontas, são pessoas que muitas das vezes vão tentar entrar na sua vida para tentar te prejudicar de alguma maneira. A fornalha pode ser uma doença que está chegando na tua vida e que muitas das vezes o inimigo vai dizer assim, ó, tá tudo perdido para você. Ou você cede agora diante do câncer, como é que você vai fazer? O teu Deus não pôde te ajudar. A fornalha pode ser um aborrecimento na tua área emocional. E não foi diferente com aqueles 3 hebreus, aqueles jovens. Mas sabe o que me chama a atenção hoje?
É o que eu tenho observado na minha própria vida. É a diferença como que eu e você vamos se proceder quando chegar para nós o momento de ser lançado dentro dessa fornalha da vida de fogo ardente. Que muitas das vezes não vai ser uma fornalha física, mas é algo interno. Será que nós vamos ter a fidelidade? Porque aqueles 3 jovens, eles mantiveram a fidelidade deles. E o rei, muito ali indignado, Nabucodonosor, realmente mandou lançar eles. E outra coisa, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Há situações em que eu e você estamos passando, quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor, quanto mais nós vamos vencendo. O inimigo usa um daqui, usa outro dali, muitas das vezes tenta falar na tua mente. E você, louvado seja Deus, continua firme, confiante, entendendo que está escrito lá no Salmos 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre os povos. Quando você começa a se dar conta, peraí, o Senhor não me chamou para essa terra, mundo, não me trouxe aqui para mim viver aqui um período nessa vida e não ser uma atalaia, não ser uma pessoa fiel. Quando você começa a descobrir que você precisa vencer as adversidades, os problemas do dia a dia, as provações que vêm sobre você, isso são as fornalhas de fogo ardente. Quando você descobre isso, aí você tem confiança. O que a palavra diz no Salmo 125? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles foram lançados dentro daquela fornalha. Mas o que me chama a atenção também é que quando o rei olhou, ele ficou ali aplaudindo. Ficou a observar. Já não eram 3 que estavam ali, mas eram 4. E a Bíblia diz que o quarto, ele tinha, louvado seja Deus, a identificação como se fosse dos deuses. Ou seja, ele viu isso, mas na verdade, aquele 4º homem da fornalha era o próprio Jesus, era Deus que estava naquela fornalha de fogo ardente, dizendo assim: oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Era o Senhor que estava naquela fornalha, e assim Ele é na sua vida hoje. Aqueles jovens foram fiéis, e o Senhor não permitiu que nem o fio de cabelo da sua cabeça viesse a se queimar. Ei, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Falar experiência própria. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, então podemos ir em frente, podemos avançar, confiante que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Vamos em frente, vamos olhar para o Senhor, não vamos ficar atento ao tamanho da fornalha, a quantidade de fogo que ela está sendo acesa para tentar te destruir, mas vamos olhar para o alvo, como o salmista falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu e o seu socorro. E qual foi o resultado final disso? Aquele rei, ele conseguiu compreender que pela fidelidade daqueles homens, a Bíblia diz que até aqueles que foram lançar eles dentro dessa fornalha morreram queimados, mas aqueles 3 fiéis não morreram queimados. E depois foi feito um decreto que aquele que não quisesse adorar ou até mesmo criticasse o Deus de, louvado seja Deus, Azarias, Misael e Ananias, teria suas casas destruídas. E também seria destruído, porque não há Deus que livre como o Senhor dos Exércitos. Então receba esta palavra na tábua do teu coração e creia que Ele vai te dar vitória para você passar por esta fornalha e receber a tua bênção. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clique aí, compartilhe estas mensagens que você vai receber do céu e creia que o Senhor é aquele que livra dentro da fornalha de fogo ardente. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.